na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Nós vamos ler a última parte da pergunta 109, tá? Sobre os deveres exigidos. E depois nós vamos partir para a razão anexa. Então nós vimos aqui sobre os pecados proibidos no segundo mandamento, que são fazer qualquer representação de falsos deuses e todo culto a eles ou serviços que lhe pertençam. Toda invenção supersticiosa que corrompa o culto a Deus, acrescentando-lhe ou subtraindo-lhe a alguma coisa, sejam eles inventados ou saídos de nós mesmos ou recebidos pela tradição de outros, mesmo que sob o título de antiguidade, costume, devoção, boa intenção ou qualquer outro pretexto, a simonia, o sacrilégio, toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e às ordenanças que Deus instituiu. Aqui nós separamos principalmente duas palavras que são bem incomuns nessa pergunta e que o entendimento delas pode ser muito proveitoso para a gente, que é simonia e sacrilégio. Então, o que é simonia e por que é errada? Simonia é o suborno eclesiástico. O termo deriva-se do nome de Simão, o mágico que ofereceu dinheiro aos apóstolos para que lhe fosse dado o poder de conceder o Espírito Santo aos outros. Vamos abrir em Atos 8. Esse texto já foi lido esse ano aqui na escola dominical. Da história de Simão nós tiramos várias aplicações. E a pergunta 109 fala do termo simonia. Nós vamos entendendo o que é. Olha só, em Atos 8, eu vou ler a partir do 9, tá? Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Nessa primeira parte nós vemos um mágico que adere à fé, é batizado, e você vê que a gente pode fazer aqui essa aplicação de que há muitas pessoas na fé buscando apenas os milagres que o Senhor Jesus pode fazer. E o versículo 13 está falando justamente disso. Ele estava extasiado com o quê? Com os sinais. Apenas. Não com o poder de Deus, não com a conversão, com a nova vida dele. Aí continua: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo:
concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Vou parar por aqui. Os irmãos vejam que na história, continuando a leitura ali, da igreja, a simonia veio aportar o sentido de dar dinheiro secretamente a um bispo ou a outro dignitário, que é alguém superior, com o intuito de receber em troca uma indicação para um posto na igreja ou para um almejado benefício lucrativo. A simonia é errada por ser uma forma de suborno, sendo, portanto, desonesta, e porque degrada a igreja do Deus vivo, igualando-a a uma máquina política corrupta. E, na continuação do texto aqui, Pedro exorta Simão de forma dura, dizendo que ele não é da fé. Há homens assim no nosso meio. E às vezes não explícito como Simão. Na verdade, na maioria das vezes não é explícito como Simão. Porque Simão disse que ofereceu dinheiro, né? Mas as pessoas têm oferecido prestígio de maneira tal que é suave, né? Que traz a nós, e eu já pude presenciar isso, a igreja é levada de maneira muito sutil, essa é a palavra, pela simpatia de alguém que quer ser influente, e esse é o único objetivo dele, de ser eleito diácono ou presbítero, por conta da influência que ele pode causar. E acaba aí. Não existe amor, como vimos mais cedo, não existe amor pelos irmãos. Há interesses próprios. E isso que Simão está buscando aqui, onde esse pecado ficou conhecido como simonia. Então, não só dinheiro, mas toda a influência que um cargo eclesiástico pode trazer. Imagina, você é presbítero de uma igreja grande e influente numa cidade, o que isso pode trazer de benefício para você? Dinheiro também, indiretamente, mas não tão explícito como foi Simão, em relação à nossa realidade aqui, cargo político, né? O pastor, ele se alinha com o vereador, o prefeito, o candidato, e aí a negociação ali é que a igreja vai ter um certo prestígio em eventos na cidade, né? E cargos para a família do pastor ou para a liderança da igreja. Então, é dinheiro, porque indiretamente é dinheiro, mas não é tão explícito, né? A negociação ali envolve cargos e preferências em eventos na cidade. E é justamente isso, o suborno, né? Exatamente. Uma troca ilícita, tirando aquilo que é a principal função da igreja. Que ele fala, degrada a igreja do Deus vivo. E a gente vê isso muito na cidade, né? De congresso ou reunião de pastores, onde se traz políticos, ou mesmo na igreja. Isso é muito triste. E aqui, duas considerações sobre isso. Primeira, as qualificações dos candidatos aos ofícios. E aí, aqui a gente está falando sobre os cargos da igreja, né? Que a gente vê em 1 Timóteo 3, nós temos uma lista. Ler aquela lista é sinal de que, a partir daquilo sendo praticado, a igreja vai ter muito menos problemas. 1 Timóteo 3, que nós temos ali, é aquilo que se deve esperar de um oficial da igreja. Fora disso, não adianta a pessoa ser simpática, ela ter um bom carro que pode levar os irmãos em casa, ou que ela venha a trazer mais pessoas para a igreja. Isso não importa. É necessário levar e a gente ter critérios bem estabelecidos. A palavra de Deus nos dá isso, né? Então, ao escolher esses homens, precisamos
lembrar das qualificações dos candidatos aos ofícios. E B, a legítima vocação do povo de Deus. Dinheiro, preconceitos, laços de família não deveriam influenciar na determinação de quem deve receber qualquer posto oficial na Igreja de Deus. Essa parte aqui é interessante também, né? A gente falou sobre política e influência. O que a gente vê nas igrejas é que laços de família são determinantes para saber quem vai ser o novo pastor ou o líder da igreja. Isso é muito triste. É como nepotismo. Perfeito. E o sacrilégio? O que significa isso? Sacrilégio é o pecado de tratar aquilo que é sagrado como se fosse profano. Fazer uma paródia do Salmo 23, aqui é o exemplo trazido pelo Gerardo Voz, e ou de qualquer outra porção da Escritura é um sacrilégio. Imitar ou parodiar o batismo, a ceia do Senhor ou qualquer outra ordenança do culto divino é sacrilégio e, portanto, pecaminoso. Veja que na igreja ou nos tempos, em todos os tempos, sempre houve a quebra desse pecado, né? A quebra desse mandamento, principalmente pecando dessa maneira contra o Senhor. Mas nós vivemos na era da internet, onde nós podemos facilmente rir desse tipo de coisa e compartilhar. Muitas pessoas saberem. Tanto é que páginas ditas cristãs que levam isso para o seu conteúdo, colocam, parodiam batismo, ceia e criam piadas com aquilo que o segundo mandamento proíbe, né? Quebrando o segundo mandamento. E é muito fácil a gente ver isso. E é muito fácil a gente rir disso, né? Porque você está ali no momento de descontração e você vê uma piada sobre a ceia do Senhor, sobre o batismo, e você acha engraçado e tal. Só que há um problema aí. É você transformar aquilo que é santo em profano. E a palavra de Deus vai tratar disso como pecado. É um sacrilégio. Ok? Agora nós vamos para a razão anexa. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento que o tornam ainda mais imperioso? Veja, irmãos, o estudo do irmão Vinícius trouxe aqui uma divisão clara dos 10 mandamentos. Os irmãos lembram? Primeiro prefácio, né? Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Isso aí. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí, o C de conteúdo. O conteúdo é propriamente o mandamento. Então, qual é o primeiro mandamento? Perfeito. E o segundo mandamento tem o conteúdo e tem a razão anexa. A razão anexa. E a gente vai ver isso aqui agora. As razões anexas ao segundo mandamento que o tornam ainda mais imperioso, contidas nas palavras: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. São, além da soberania de Deus e do seu direito de propriedade sobre nós, o seu zelo ardente pelo próprio culto e a sua indignação vingadora contra todo culto falso, considerado prostituição espiritual, reputando os que o quebram como quem odeia a Deus, aos quais ameaça com castigos por diversas gerações, e reputando os que os observam como quem ama a Deus e guarda seus mandamentos, aos quais promete misericórdia durante muitas gerações. Ou seja, há um contraste daqueles que amam e daqueles que odeiam. E a gente consegue identificar a razão anexa a partir do porquê de Êxodo 20. Né? O mandamento é:
Não farás para ti imagens de escultura, né? E depois vem o porquê. E aí é importante nós entendermos algumas palavras, principalmente essa palavra, o zelo. A palavra zelo tem origem do grego zelos, que significa ciúme. E obviamente não é um ciúme pecaminoso. É um ciúme de cuidado, é um ciúme daquele que quer exclusividade. Né? Então o Senhor é zeloso. Então você zela pelas coisas que você tem, sem cuidado, né? E isso é importante, principalmente por pessoas, né? Principalmente por pessoas, para que nós tenhamos zelo por aqueles que nós amamos, devemos amar os nossos irmãos. Então, é importante a gente lembrar disso. Deus é zeloso, Ele tem ciúme daqueles que Ele ama. E principalmente, Ele quer ser adorado, primeiro mandamento, e existe a forma correta de ser adorado. Então, Ele é Deus zeloso, Ele não quer apenas ser adorado. Ele quer ser adorado da maneira correta, como Ele institui na sua própria palavra. É isso que nós temos estudado durante mais de um mês. E aqui algumas referências bíblicas que vão nos ajudar a entender a razão anexa ao segundo mandamento. Ali está Salmo 145, mas vou pedir à irmã Tayane, Salmo 45, por favor, tá? Salmo 45, 11. Irmã Mara, por favor, leia Apocalipse 15, 3 e 4. Dayana, por favor, leia Êxodo 34, versículos 13 e 14. Por favor, Dayana. Esse salmo, ele vai falar, é uma dedicação do salmista ao rei, o Messias prometido. E é bom que a irmã tenha lido outra versão, que nos dá um entendimento ainda mais profundo. Né? O rei se afeiçoará da sua formosura. Está falando da igreja do Senhor. Né? O Rei Jesus é que adorna a sua igreja. E a soberania e a propriedade de Deus sobre nós. O marido, ele tem a responsabilidade de adornar a sua esposa. E adornar não quer dizer simplesmente emperequetar, né? Mas quer dizer de cuidado, né? Tanto de roupas, tanto de comida, como de saúde, proteção. Né? Então, quando a gente fala sobre propriedade de Deus, nós temos benefícios por sermos propriedades do Rei. Apocalipse 15. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aponta para a soberania de Deus. Agora, Êxodo 34, 13 e 14. Ou seja, o Senhor revela que é zeloso e repete isso, né? Dando ênfase à palavra. Eu sou zeloso. Sim, o Senhor, teu Deus, é zeloso. Por favor, Douglas, pode abrir aí? 1 Coríntios 10, os versículos de 20 a 22. Antes, digo que as coisas que ele sacrifica é a demônio,
quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou colocaremos zelo do Senhor. Somos acaso mais fortes dele? É interessante que esse texto fala, ou provocaria zelo do Senhor. Fica até ainda mais fácil nós entendermos que zelo está ligado a ciúme, né? Provocar zelo, provocar ciúme, mostra, e principalmente o verso 22 termina dizendo, nós somos mais fortes do que ele, aponta para uma ideia de que nós vamos medir força com o Senhor. O Senhor diz como nós devemos adorá-lo, e nós somos mais fortes que ele, nós vamos fazer diferente daquilo que ele está mandando fazer. Ele é zeloso. Nós precisamos lembrar que ele se indigna contra todo culto falso. Aí a gente lembra da razão anexa. Agora, Oséias 2, dos versículos 2 a 4, Vinícius, por favor. E depois, Gabriel pode abrir em Deuteronômio 5, só o versículo 29. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é mulher, e o forço o marido, para que ela afaste as suas prostituições em sua presença, e os seus adultérios que entre em seus seios, para que uma deixe despida e a ponha como o dia que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como a terra seca, e a mate a seca. Não compadeça seus filhos, porque são filhos de prostituições. Perfeito. Veja, o que nós vimos em Oséias, nós fomos expostos aqui pelos irmãos, é que é uma figura muito clara de um marido e de uma esposa. O zelo do Senhor aponta para isso. O zelo ou melhor, o relacionamento de marido e mulher aponta para o fato do Senhor ser zeloso com a sua igreja, com o seu povo. E nesses versos, o Senhor ameaça castigar o povo. Ou seja, a ameaça é coisa boa para nós, porque nos alerta, né? E Deus está fazendo isso. Verso 2, se eu não me engano, Oséias até o capítulo 12, o Senhor continua alertando o povo. Ele está no verso 2, está alertando. Né? E agora, Deuteronômio 5, 29. Ou seja, aponta aqui para as 1000 gerações que nós vimos, né? Aquilo que nós vamos ver em algumas perguntas dos Gerardos hoje. Então, meditando aqui sobre a pergunta, o que quer dizer soberania de Deus e do seu direito de propriedade sobre nós? A soberania de Deus sobre nós é a sua autoridade absoluta e indiscutível sobre nossas vidas. O seu direito de propriedade sobre nós significa que pertencemos a Deus, que somos sua possessão. Essas duas verdades formam uma parte das razões anexas ao segundo mandamento. Estão implícitas na descrição de que Deus faz de si mesmo como o Senhor teu Deus. Senhor teu Deus. O que quer dizer o seu zelo ardente pelo próprio culto? Essa expressão que se baseia, e nós vimos na pergunta, tá? Essa expressão que se baseia na revelação que Deus faz de si mesmo, como Deus zeloso, significa que ele tem grande desejo não apenas de ser adorado, mas de ser adorado de modo particular, que revelou como sua vontade. Quanto a como deve ser adorado e como deve ser adorado. As pessoas sempre falam como se para Deus não fizesse diferença se é adorado ou não por elas, nem como elas o adoram. Mas Deus é zeloso, e é zeloso quanto ao seu próprio culto. Não lhe é possível ser indiferente a como é, ou se é ou não adorado. Nós
já falamos bastante sobre isso aqui. É interessante como nós estamos no segundo mandamento há algum tempo, quando ocorre alguma coisa à nossa volta, né, que se aplica ao que nós temos visto, nós guardamos com muito mais facilidade. Aconteceu comigo um dia desse, se não foi na semana passada. Estava passando por uma igreja e o cara parecia estar um pouco alterado, não sei. Mas eu olhei assim para a igreja, aí ele estava atrás, já me observou que eu estava olhando para a igreja. Aí falou, essa igreja aí recebe muita gente, isso é muito bom. Deus é um só, né? O importante é que as pessoas estão chegando na fé. E lendo essa pergunta, né, estudando o conteúdo do estudo, eu lembrei dessa fala dele, de como nós, em geral, estamos presos a essa ideia de que, como diz aqui o Gerardo de Voz fala, as pessoas sempre falam como se para Deus não fizesse diferença se é adorado ou não por elas, nem como elas o adoram, né? Nem como elas o adoram. O importante é ir à igreja, é isso que as pessoas falam. O importante é você ir à igreja, não importa como está a sua vida. Isso é muito triste. Qual é a atitude de Deus para com todo culto falso? É de indignação vingadora. Então, não podemos esquecer do que nós estamos estudando aqui, de que Deus é um Deus zeloso, claramente ensinada tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Os profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel enfatizam essa verdade, especialmente sobre a adoração de ídolos. No Novo Testamento, Apocalipse 14, 9 a 11, destaca de forma contundente a ira de Deus contra os adoradores da besta, afirmando que enfrentarão tormento eterno. Pedir ao irmão Vitor, por favor, leia Apocalipse 14, 9 a 11. Interessante, e algum irmão falou isso aqui recentemente, de que há pessoas que desconsideram totalmente o Velho Testamento. Como lidar com um texto desse que está no Novo Testamento? Uma ameaça terrível, terrível. E prova que essas pessoas elas vão ter que abrir mão também do Novo Testamento, né? Então, a Bíblia é clara sobre a ira de Deus contra o pecado e não devemos minimizar esse ensinamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Que figura de linguagem é sempre usada na Bíblia para representar a odiosa impiedade do culto falso de uma esposa infiel aos seus votos matrimoniais? Deus é representado como o marido do seu povo, da nação de Israel, do Velho Testamento, e também do Israel espiritual, que é a igreja cristã. A gente pode lembrar de Efésios 5, onde Paulo traz o casamento da igreja com o seu rei, Jesus Cristo. Ele diz que o nosso casamento que fazemos é uma figura para o casamento da igreja com Jesus Cristo. Então, de fato, se nós somos infiéis, nós somos infiéis com o nosso noivo. Essa figura nós vimos bastante em Oséias. É injusto que Deus visite a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Essa eu acredito que é uma das perguntas mais
recorrentes ao lermos a razão anexa desse mandamento. Precisamos ter em mente que Deus aqui não ameaça apenas visitar a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, mas de o fazer até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. O comentário de João Calvino sobre essa frase é dos mais esclarecedores. Calvino mostra que não é jamais a questão de Deus visitar a iniquidade de um ímpio em seus filhos, netos e bisnetos. Netos e bisnetos justos. É, pelo contrário, o caso de os filhos da terceira e quarta gerações serem eles mesmos também culpados de impiedade diante de Deus. E aqui a fala de João Calvino. Porque se a visitação de que tratamos se cumpre quando o Senhor retira da família do ímpio a sua graça, à luz da sua verdade e os outros meios de salvação, a situação em que se encontram os filhos cegados e abandonados por Deus, andando nas pisadas dos pais, seria o caso de levarem sobre si a maldição de Deus pelos pecados dos seus pais. Contudo, estando debaixo de penas temporais e da perdição eterna inevitável, essa visitação é castigo do justo juízo de Deus. Não se deve aos pecados de outrem, mas às suas próprias iniquidades. Né? Nós entendemos que nós podemos sofrer pelos pecados dos nossos pais. Sim. Na verdade, nós podemos sofrer pelo pecado de qualquer um. Se alguém peca contra Deus, contra você, você vai sofrer por conta daquele pecado. Seja uma difamação, seja, de fato, uma ferida, né? Tanto em palavras quanto na carne. Você vai sofrer por aquele pecado. Você não vai estar pecando junto. Né? E a verdade é que esse sofrimento, e que Calvino aqui esclarece para a gente, é que uma vez que o ímpio ele odeia a Deus, seus filhos nascem nesse ambiente. Ou seja, eles já estão sofrendo por esse pecado. Né? Se você odeia a Deus, seus filhos vão sofrer pelo pecado de você odiar a Deus. Por motivos óbvios. Seu filho não vai crescer na fé. Seu filho vai ser negado a ele o grande privilégio de congregar, de conhecer da palavra, de aprender a orar. Ou seja, o pecado de quem odeia a Deus para seus filhos não necessariamente passa, mas as consequências sim. E é óbvio que o Senhor, por sua graça, pode salvar os filhos desses ímpios. É o que Ele fez com muitos de nós. Mas sofremos por esses pecados. Qual é o significado da promessa de Deus em que usa de misericórdia até 1000 gerações para com aqueles que o amam e que guardam os seus preceitos? Aqui a palavra 1000 quer dizer muitas gerações. Temos a promessa de que Deus estenderá sua misericórdia a milhares de gerações, o que ocorre com muita frequência na Escritura e que se introduz no pacto solene que Deus faz com a sua igreja, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Gênesis 17, 7. Quis também nos dar de passagem um vislumbre da grandeza da sua misericórdia, que se estende por milhares de gerações, ao passo que a sua vingança assinala apenas 4 gerações. Ou seja, esse contraste é maravilhoso. Esse contraste da ideia de que 3 a 4 gerações e de 1000 gerações mostra o quanto o Senhor Deus é misericordioso conosco. Ele fala de que aqueles que odeiam, né,
Ele visitará a iniquidade de 3 a 4 gerações. Daqueles que amam, até 1000 gerações. Ou seja, nós somos beneficiados, assim como nós sofremos com os nossos descendentes que não amavam a Deus, nós somos beneficiados pelos nossos descendentes que amavam a Deus. E isso pode ser ampliado para nações. Pensem em nações cristãs que estão em derrocada. Né? Eu lembrei logo dos Estados Unidos, né? Mas ainda colhem frutos de gerações antigas que amavam o Senhor. Né? Os Estados Unidos ainda é a nação mais próspera do mundo. E isso nós sabemos de onde vem. Por amarem a Deus. Agora, a salvação individual, né? Nós entendemos que somos beneficiados nessa terra por aqueles que os nossos pais fizeram, mas há para nós, ou para aqueles que odeiam o Senhor, promessa de grande terror para aqueles que odeiam o Senhor. Pode ser inclusive, né, a entender que parece que é como se, não claramente a gente fosse concluir isso, né, mas parece que Deus está colocando a iniquidade nas relações que vem após, né? Até o texto também fala que ele visita a iniquidade, né? Ou seja, a justiça dele vai acompanhar essas relações. E as relações podem conectar com Romanos que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, que a misericórdia, ela é sobrepujante, né? Ela está acima da questão apesar de ser justo, né? A misericórdia de Deus, ela tem uma ênfase sobre a sua justiça, por causa do amor aí de Deus, né? Perfeito. Interessante essa Perfeito. ênfase, né? De 1000 gerações aí, tem que ser muitas gerações, né? Na misericórdia, né? Misericórdia. Perfeito. Tem uma referência também, a Bíblia que diz que tem referência sobre o último ano, né? Aí eu vi uma sobre essa questão De muitos. misericórdia, até mesmo essa prolongação, né? Aí eu lembrei agora, caraca, tem quantos que a gente. Pouca gente fala, né? Que 1000 anos não tem diferença nenhuma. Aí você tem o próprio mandamento, a visita de 1000 anos de gerações, né? O começo e o final, né? Perfeito. Ele vê Deus, ele vê lá os pecados, ele não vê a sua justiça imediatamente, porque ele fala, porque eu lembro do seu pai Davi, em contrapartida na geração do Reino do Norte, não a geração do pessoal do Reino do Norte, você vê o que ele forte. Eles pecam, logo ainda vem com o juízo, e é tirado do reino e vem colocado no reino. É tirado do reino e colocado no reino. Isso porque não falta também esse mandamento. Deus fala, pô, quem tem esse mandamento, segundo o mandamento, Deus ainda fala que a Bíblia seria misericórdia hoje. E isso acontece. Isso é muito perceptível. É interessante, igual o Gabriel fez agora, mas a gente pegar a Bíblia e ler a Bíblia, Apocalipse do segundo mandamento, ler desde o segundo mandamento. A Bíblia vai entendendo a Bíblia. Fala, caramba, olha só, Deus coloca a Bíblia nessa voz com o Samuel, e agora olha só, o filho dele está pegando isso, ele está vivo com justiça, mas ele ainda ser uma justiça mais avançada, diferente do reino do norte. Ele vem já coloca tudo. E sempre citando essa exceção. Já vem isso que é onde Deus está falando. Perfeito. Muito bom. Nós lembrarmos que o Senhor é misericordioso com quem Ele quer. E aquele que sofre a justiça de Deus, não há injustiça da parte de Deus, né? Nós temos visto em Romanos. Pelo contrário, né? Qual deveria ser a nossa atitude para com o culto a Deus em vista das razões anexas ao segundo mandamento?
Então aqui é uma aplicação, a última pergunta para nós meditarmos. Para levarmos com seriedade e compromisso as razões anexas do segundo mandamento, precisamos ter uma atitude de interesse e de cuidado conscientes para com o culto a Deus e para com todos os aspectos daquilo que o cerca. Devemos ter um grande cuidado de participar fielmente do culto a Deus e de evitarmos qualquer compromisso com qualquer coisa que seja contrária à vontade revelada de Deus. Irmãos, quando nós pensarmos em quebrar o segundo mandamento, precisamos lembrar da razão anexa. Porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso. O Senhor se revela como, já foi dito, foi lido aqui, o Senhor se revela como zeloso. Uma vez que nós, cada dia mais, compreendemos quem é Deus, o nosso cuidado para com o segundo mandamento, para com o culto a Ele, seja o culto público, seja o culto particular, deve ser levado em conta. Precisamos lembrar o Deus que adoramos. Não é um Deus que dá de ombros, né? Não é um Deus que simplesmente deixa fazer ou nos deixa fazer o que nós quisermos. Precisamos estar atentos à maneira com que adoramos ao Senhor, onde quer que estejamos. A forma importa. A forma com que adoramos importa sim. E aqui nós temos algumas perguntas para os irmãos participarem. Perguntas fáceis que vão ajudar aí na compreensão e na retenção do conteúdo. Vou perguntar para começar a fazer perguntas individuais. As perguntas estão bem fáceis, tá? Então vai ser tranquilo. Vou começar com a Aline. Qual é o segundo mandamento? Isso aí. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Gabs. Cultuar apenas ídolos aprovados, não cultuar falsos deuses e seguir o culto a Deus conforme Ele ordenou, seguir tradições culturais no culto a Deus. Letra B. Não cultuar falsos deuses e seguir o culto a Deus conforme Ele ordenou. Oi? Alex, vai ser difícil ler aí, né, Alex? Vamos ver se... O que é simonia? Oferecer culto a Deus com zelo. B. Suborno eclesiástico para obter cargos ou benefícios na igreja. C. Imitação ou paródias das Escrituras. B. Isso aí, suborno eclesiástico para obter cargos ou benefícios na igreja. Estou indo na ordem aqui, Gabriel. O que é sacrilégio? Inventar novas formas de adoração. B. Tratar o que é sagrado como profano, como parodiar as escrituras ou ordenanças. E C. Substituir as ordenanças divinas por costumes culturais. Letra B. Tratar o que é sagrado como profano. E aí, como parodiar as escrituras ou ordenanças. Áquila. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento que o tornam mais imperioso? A. Deus é soberano, zeloso pelo seu culto e promete misericórdia aos que o obedecem. B. A tradição da igreja e a devoção dos pais. C. Deus ignora como é adorado desde que seja cultuado. A. Deus é soberano, zeloso pelo seu culto e promete misericórdia aos que obedecem. Tayane.
Porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Essa aqui eu acho que é uma das mais difíceis, mas vamos lá. Porque os filhos são responsáveis pelos pecados dos pais. B. Porque os filhos seguem as pisadas de impiedade dos pais. C. Porque os filhos herdam a culpa diretamente dos pais. Se excluir, dá, todo mundo acerta. Vai por exclusão. Letra B. Isso aí, porque os filhos seguem as pisadas de impiedade dos pais. Aí você gostou, Mara. Mara, qual é o significado de misericórdia até 1000 gerações? Deus é misericordioso apenas com a família imediata. B. Refere-se a muitas gerações, em contraste com a punição que alcança poucas gerações. E C. Deus não pune ninguém. B. Refere-se a muitas gerações, em contraste com a punição que alcança poucas gerações. Daiane, como devemos responder ao segundo mandamento? A. Participar fielmente do culto a Deus e evitar compromissos contrários à sua vontade. B. Cultuar de acordo com tradições culturais e boas intenções. C. Criar representações visuais para facilitar a adoração. A. Participar fielmente do culto a Deus e evitar compromissos contrários à sua vontade. Acho que acabou. Bem. Falei que estava fácil, né? Fácil. A do Gabriel.